Alô? Fala, Vitão! E aí, senhores? E aí, Vitão? E aí, tudo tranquilo? Tudo ótimo, cara. E Maravilha. vocês? Ah, por aqui tudo tranquilo também. Acho Tudo que tranquilo, é, dá feliz. pra, dá pra dizer que o ano começou aí, de fato. Agora tudo, os motores 100% ligados. É isso aí. Que bom, cara. Que Deus abençoe nossa jornada aí com muitos ganhos. É isso. E no final a bolsa nem subiu no nosso recesso, né? Contrariando as Não, estatísticas. não, foi pior, né? Inclusive foi para trás. Fechamos quase nas mínimas, né? É, Puta, fogo. Opa, minha câmera só ajustando aqui. Vê se tá certinho aí. Alô, 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 alô. Ué, eu não tô te vendo. calma aí, Agora eu tô te agora. vendo. Beleza, tá vendo? Tá Maravilha. bom? Boa, beleza. Tá bom. Vitão, vou deixar o show contigo hoje, mas eu acho que, dado o fato aí de que a nossa última call foi lá no dia 12 de dezembro, acho que deve ter bastante coisa aí para nos atualizar, trazer alguns dados de mercado. E eu acho que o que o pessoal mais quer saber é realmente como é que tu está olhando aí a parte de posição, a parte de carteira também, que ativo se expor aí para um ano que vai ser Claro. um ano bem complicado, né? Acho que não dá para fugir da verdade. Acho que vai ser um ano complicado aí para a bolsa e a gente vai ter que fazer boa seleção de ativos. E aí acho que É essa isso. parte ninguém melhor do que tu para nos trazer um overview. Vamos lá. Lembrando que assim, não tem certo, não tem errado, tem estratégia, né? Óbvio, estratégias aí o que a gente tem que prezar é sempre por proteção de capital, né, Vitor? E também, cara, tracking record, né? Então, ou seja, existem estratégias agora que pô, fundamentalistas estão falando que o mercado está de graça, o técnico fala, opa, toma cuidado. Então, assim, o que eu vou falar aqui é mais ou menos o que a gente né, prega, o que a gente faz aqui nas carteiras, o que a gente passa aí para as nossas carteiras, né? Então, assim, é uma das metodologias, mas que a gente não estou chutando outras visões de mercado. É sempre bom fazer esse disclaimer, né, Vitor? Só é Sim, importante que quem tiver a sua própria análise, quem tiver convicto, cara, que tenha, né, um estudo, um tracking record para realmente pôr em prática aí, tá? O mercado ele é feito disso daí, é tentativa e erro, entender o que dá certo, o que dá errado e ajustando a estratégia, tá? Então, show. eu acho assim que a visão geral, né? A gente está vendo o mercado, né, segurando as mínimas aí de 2024, é um patamar importante, seria muito bom a gente não perder, tá? Eu acho que assim, não muda muito do que a gente já vinha em 2024, né? Então, assim, taxa de juros, né? Vamos colocar aqui, né? Fazer um top-down. Hoje a gente está vendo uma melhora, tá? Mas não há uma quebra de tendência. Então, agora eu vou dizer bem a minha opinião, tá, Vitor? Eu só vou ficar confiante num fluxo, assim, cara, falar assim, agora vai reverter. Quando a gente tiver alguma coisa do governo. Então agora a galera está buscando o fundo, está tentando segurar a mínima ali de 18.800. Mas, cara, mudou alguma coisa? É o que você falou. Mudou o governo? Não. O governo mudou de postura? Não. Inclusive, o mundo só piorou. O crivo internacional para o Banco Central piorou, que é um Fed mais hawkish, é uma inflação global mais forte. Tá? Então, assim, do cenário que a gente teve da virada de 2024 para agora, piorou, não Uhum, melhorou. A única coisa que nós temos é o mercado sobrevendido tecnicamente. Mas e aquele negócio, então tem que distinguir trading de longo prazo. Trading, bonito, pullback, vai em frente. Mas, cara, carteira, buy and hold, acabou a crise, estamos longe, na minha opinião. Né? Então, sim, para o mercado brasileiro virar, a gente precisa de uma virada ou do governo, ou de página do governo, muda o governo, ou o governo mudar de discurso. Enquanto sim, isso, e não adianta só mudar de discurso, precisa pôr a ação. Não adianta abraçar o mercado e ir atrás dar uma facada nele, né? Então, não mudou nada, na minha opinião. Essa acho que é, sim. é o primeiro E ponto. até falando sobre essa parte mais de política, né, em cima da economia, o que que tu enxerga assim? Acredito que, como a gente comentou, não mudou muito o cenário de 24 para cá, mas o que que tu enxerga assim como sendo um bom catalisador de posicionamento de governo, parte fiscal, assim, o que que tu enxerga que a gente pode ter como drivers para isso? Vamos lá, vocês têm notado aquele negócio, tudo passa, né? Eu sempre falo isso, eu faço a brincadeira do Neymar, mas tudo passa, gente. Olha a Argentina, né? Voando. Então, qual que é a ideia?
assim, tem uma hora que o fluxo vai virar. Então, a primeira coisa que tem que falar para o investidor de renda variável, não tire o barquinho da tempestade. Muda as velas, pode reduzir as velas, muda as velas, mas não tire o barquinho, porque se você perder o movimento de recuperação, tu vai ficar fora da estatística principal, tá? E aí, qual que é a ideia, Vitor? Vocês já notaram que os Estados Unidos, a esquerda caiu, tá? O, Canadá, a esquerda caiu. Trudeau, caiu. Né? Vamos ver quem que vai entrar. A Europa está cada vez mais voltando para a direita. Crise migratória, movimento, né, cara, desaceleração econômica. A galera está insatisfeita com a situação, e principalmente a crise migratória. E, cara, a crise migratória, eu não vou assumir partidos, tá? Mas ela tem, cara, um responsável claro, que é essa agenda liberal. Tá tudo bem, passa a mão no terrorista, tá tudo ótimo, venham todos, tal, tá? Então, qual que é a ideia? A galera tá de saco cheio. Então, você está vendo que temos uma crise política na França e na Alemanha, que são os dois carros-chefes, né? Os partidos de direita estão ganhando cada vez mais apoio. Então, ou seja, é uma tendência, né? Então, essa tendência, ela vai chegar no Brasil, né? Então, um governo esquerdista brasileiro, ele vai perder apoio global, ele vai se sentir pressionado, vai ter tarifas, vai ter sanções, vão pesar, tá? Especialmente o governo americano. Ele vai querer implantar a agenda dele, né? Então, eu acho que vai perder apoio. E aí, para finalizar essa teoria também, Vitor, nós temos a eleição 2026. Cara, do jeito que tá, inflação decolando, juros decolando, poder de compra do brasileiro caindo, cara, a esmola família que dão não vai comprar mais nada, né? Sim. E aí o cara que estava votando no governo vai falar, pô, eu votei nesse cara, a conta não fecha, entendeu? Então ele perde apoio, porque, meu, a população também vai ficar insatisfeita, né? Então eu acho que assim, tem duas frentes que eu gosto. Primeiro, o mundo endireitando, né, entre aspas, e uma pressão política para o governo se aproximar mais do mercado e aliviar a situação de dólar, inflação, etc. Tá? Então, esses poderiam ser dois catalisadores, um mais drástico de virada de governo e o outro um governo, né, um pouquinho mais centralizado. Isso poderia ajudar também. Ótimo, tá respondido. Tá? Acho que essa é a ideia. O que Beleza. mais? Bom, Vitão, acho que a ideia, até se tu quiser pincelar, eu lembro Pô, que no vamos final lá. do ano a gente falou bastante sobre exportadoras, né? Eu queria saber se tu continuou com essa visão, o que que tu tem colocado em carteira. Sim. Vamos lá. Então essa acho que é a ideia geral. Então a gente falou, né, um pouquinho de como é que estamos virada de página. Falar o técnico brasileiro que a gente já tem falado, né? O mercado, pessoal, ele está em tendência de queda, tá? Só que ele saiu muito das médias. Então o Ibovespa ele tem espaço de recuperação pelo menos até 124, 126. Seria uma boa recuperação. Isso sem sequer, né, mudar de tendência. Então, eu acho que a visão estratégica hoje é essa recuperação ela é muito bem-vinda, mas ela deve ser tratada como algo de curto prazo. Então, cuidado aí, buy and holders, né, com estratégias muito agressivas. A gente ainda não tem inflexão ou sustentação ou qualquer sinalização macro para um buy and hold. Então, tomar cuidado e assumam estratégias mais dinâmicas. Então, eu vejo bons alvos de recuperação entre 124 e 126, tá? Para o dólar, a nossa visão, olha, cara, o dólar acabou de sair o dólar index, né? Acabou de sair das máximas recentes e mantém uma clara tendência de alta. Então, quem destoou um pouco dessa brincadeira aqui foi o real. Então, existe aí um movimento, né, de realização de lucro. Opa, não foi. Vamos lá. Vamos ver se foi. Tá aqui, ó. Vou tentar colar um com o outro. Eu acho que é Deixa eu ver se o diário tá mais bonitinho. Tá aqui, né? Eu acho que dá para ver a boca de jacaré. Eu queria que os dois ficassem bem colados, né? Tá? Mas vocês vão entender. Isso aqui é o real, isso aqui é o dólar index. Então existe aí um movimento de descasamento hoje do real com o cenário global. Então o dólar index, que é a cesta que mede a moeda, né, americana contra as principais divisas globais, ele continua em alta. Então estruturalmente não mudou nada lá fora. Quem mudou foi o real. Mas aí eu pergunto para vocês, alguma coisa mudou aqui no Brasil? Não. Né? Então a gente trata esse movimento, por enquanto, como uma realização de lucro pontual, saudável. Né? Então, qual que é a ideia? O dólar index ele segue alto e não tende a mudar muito, tá? Por quê?
A Europa, ela provavelmente vai entrar em recessão. A Inglaterra, ex-Europa, né, ex-bloco europeu, vai também sentir uma pressão um pouquinho maior no macro, tá? Eles estão mais expostos à crise energética, e lembre-se que a energia é uma grande parte ali, né, tanto da inflação, isso pesa muito no consumidor, tá? Então, assim, enquanto o Banco Central Europeu e o Banco Central Inglês eles vão ter espaço para empurrar os juros mais para baixo, a renda fixa americana vai continuar excelente. Então, os Estados Unidos, não somente pela atividade muito forte, mas também por uma renda fixa atrativa, vão continuar recebendo fluxo. É o principal mercado hoje no mundo. Então, cara, essa tendência ela está aqui para ficar. Então, o dólar ele vai ficar estruturalmente mais forte. Então, por enquanto, a gente trata esse movimento de arrefecimento, tá? Com, vamos dizer assim, com certa cautela, tá? Porque não há drivers para a gente. Queria que esse cara saísse. Por que ele está aqui? Vamos lá. Pronto. Paguei ele também aqui. Então a gente vê como um movimento ainda mais pontual, tá? Então, como a tendência global do dólar é mais forte, a gente continua, né, mantendo aí as estratégias em exportação, mas é sempre bom, né, tratar cada caso um caso, entender onde dá para ficar. Você está vendo o Pomo 4 hoje voando, recuperando, JBS na mão contrária, um pouquinho mais pesada, tá? Então você pode trabalhar as exportadoras, a gente acabou indo mais para a Embraer, né, que está testando máximas ali. Então, ou seja, eu não largaria exportadoras por enquanto, até que haja realmente uma mudança drástica de juros, governo e retórica. Enquanto isso, a gente ainda trabalha com juros mais altos, tá? E nas cíclicas, eu vou colocar acho que para generalizar, eu vou colocar aqui o o gráfico do Icom, né, que carrega aí Uhum. várias empresas do consumo local. Gente, a matemática é a seguinte: a população não vai ter almoço grátis, né, cara? Se você aumenta a inflação, se você aumenta os juros, se você reduz os gastos, que é o que estava gerando bastante, né, o crescimento, cara, vai ter uma redução de consumo, né? Então é muito importante, né, selecionar as empresas dentro das cíclicas e separar bem o joio do trigo, porque o cenário ele vai piorar, Vitor. Não é se vai, ele vai piorar, tá? Então, a gente já tinha visto isso na apresentação passada. Cara, eu não sei se eu tenho aqui, tá? Olha aqui vendas de varejo no Brasil. Tá? Já fez Uhum. uma marcação mais negativa, já vem descendente, mas o melhor era o dados de serviço. Eu acho que eu consigo colocar aqui, tá? Vamos dar respaldo aí para os PMIs, né? Então eu tenho o Service PMIs aqui. Aqui, vai ser claro. Já começa a desacelerar, tá? Olha aqui. Esse é o gráfico. Ô, saco. Vamos lá. Volta. Esse é o gráfico principal. Então vocês veem que a gente vinha muito bem e já começa a sentir a economia. E não somente pela mecânica, mas só pelo simples fato, é o famoso profecia autorrealizável. Todo mundo está vendo os juros decolar, todo mundo está vendo a inflação subir. O que que o empresário faz? Ele retrai. Então, dentro dessa composição tem contratação, tem sentimento macroeconômico futuro, tem um monte de dados que compõem o PMI. Então, cara, é óbvio, pô, não tem como a gente aumentar os juros para quase máximas aí, ter uma inflação fora da meta e querer que a economia performe bem, com redução de gastos. Então, é muito importante ter seletividade, tá? E agilidade, por enquanto, na parte de consumo. Essa é uma recomendação aí para a gente, E para os até, próximos Vitor, meses. te parafraseando ali no início que Uhum. tu comentou sobre não tirar o barco da tempestade, apenas ajustar as velas. Quando a gente olha para essa parte de consumo, segue nesse raciocínio, a ideia seria realmente retirar ativos de consumo da carteira? Como é que tu está enxergando isso? Como é que o cara, Vai, o, vai, o investidor tá. que tem esses ativos na carteira, o que que ele deve fazer? Vai depender. Primeiro, eu não teria grandes exposições, né? Agora a gente vai ter um embate. Aqui que eu falei que não tem certo e errado. Cara, o fundamento está falando, pô, compra muito, né? Só que o macro fala, opa, né? Nem tanto. O técnico fala vende. Então, cara, você tem uma alquimia aí. É complexo pra Sim. caramba, cara. Quem tá mais certo? Quem que eu devo seguir mais? Aí vai da estratégia de cada um.
Tá? Então, por exemplo, se é um cara visando muito longo prazo, é experiente, você tem excelentes empresas do consumo interessantes, baratas, tá? Tem Cambuci, tem C&A que a gente gosta. Então tem empresas, Arezzo, a gente gosta lá no longo prazo. Tem coisas interessantes, mas o fluxo fala, opa, vai leve e o macro fala vai leve. Então, eu gosto dessa estratégia para quem for buy and hold e quiser comprar barganhas, segue o fundamento, mas respeita os outros dois caras, que é o macro e o técnico falando vai leve, né? Se é um cara mais dinâmico, tem que respeitar mais o técnico. E aí, ou seja, nós não temos setups de entrada, tá? Então, Uhum. vai depender da estratégia, Vitor. Mas tem Tá. barganhas, mas aí vai depender do qual é o estilo operacional do investidor. Sim. E um cara que está no meio, digamos assim, nessa corda bamba aí, que não é nem na parte de consumo, nem na parte de exportação, mas que também é um cara que tende a se beneficiar com esse cenário. Queria saber a opinião de você sobre o setor financeiro, se você também tem É, alguns stock picks nesse setor. tá. Aqui, como eu já venho sinalizando já há um bom tempo, é o setor que nós temos de maior segurança dentro desse cenário. Né? Então, por quê? As financeiras, né, as empresas de bancos, large cap, middle, etc., né, bancos especializados, eles têm alguns colchões naturais, né, especialmente para quem tem seguradora. Então, a seguradora ela vai surfar, mesmo que haja impactos de receita no top line, ou seja, né, na parte operacional, elas vão ter um resultado financeiro muito melhor, né? Se você aumentar a taxa de juros, da onde a gente saiu de 10 para 15, cara, tu tem um aumento de 5% na taxa básica, exatamente, é 5% a mais que eles vão ganhar na parte financeira deles, né? Parte de seguradoras. É um colchão. Então, ou seja, mesmo que tudo desacelere no Brasil, esses caras automaticamente têm um colchão, o que as outras empresas não têm, né? Então, uma varejista, se ela sofrer ali no top line, ela não tem um hedge, né? Então são as empresas que menos são afetadas. Por isso que são as empresas que a gente mais carrega hoje nas carteiras, Vitor. Eu tenho o Banco do Brasil, tá? Que está fazendo um início de recuperação. Eu tenho Itaú, gosto bastante. Cara, a gente tem uma exposição grande, tá? Em Divo 11 também, a gente acabou colando bastante no Ibov em função aí de termos grandes empresas boas pagadoras de dividendos, tá? Que eu acho mais seguro, pelo menos nessa etapa inicial do mercado. E eu gosto muito de Porto Seguro, que está para dar um call de compra logo mais. Para mim, se romper 38 aqui, 37,5 com força, no semanal, a gente volta a ter compra em Porto Seguro, que para mim é a top pick nesse setor, tá? Então, a gente operou muito bem isso daqui, né? A gente vinha lá de baixo, a gente estava posicionado aqui, aumentamos, e aí começamos a desovar aqui em cima. Literalmente pegamos aí o início e o fim do movimento. Agora eu acho que ela Uhum. está defendendo a LTA, para mim é uma compra, tá? Gosto bastante da operação, Beleza. tá? Bom, Vitão, as minhas dúvidas principais eram essas, overview do setorial. Acho que agora é mais, queria revisar contigo os trades que a gente tem em aberto. E aí Boa, depois vamos também lá, abrir o chat aqui para a galera, caso queira eu perguntar algo. O que a vamos gente lá. tem em aberto, né, a gente até acabou encerrando essa semana aí BTG, Petrobras e Eternit. O que seguimos em aberto é Embraer, Uhum, qual de compra. uhum, vamos lá. Embraer é exportação, né? Então está segurando um pouco com o dólar, né? Mas ela ainda mantém uma dinâmica de alta no longo prazo e está enfrentando máximas. É aquele negócio, o dólar arrefecendo, o que que a galera faz? Eles começam a desovar um pouco de exportação e começam a buscar mais cíclicas. É um movimento normal, mas ela ainda não perde setup, tá? Tudo ok. Show. Milho, CCMH 25. Cara, eu não sei se vai ter aqui no. Acho que ele vai puxar Vou a série ter. histórica, né? Aqui Conseguiu? acabou de encerrar, né? Aqui acabou de encerrar com 3 pontos. Foi uma boa operação. Eu não sei se você viu. Ele voltou no ponto de entrada? Voltou no ponto de cobertura. Então, eu acho que deu 3 de ganho, 3 pontos de ganho. Ah, é verdade, está encerrado aqui com mais três Está pontos. encerrado. Depois a gente vai Mas ter foi bom. VEG. WEG também, uma empresa mais voltada para exportação, segurando ali suporte aqui na região de 52. É uma operação que está lateralizada, ela não andou nem cedeu. Mais voltado para um crivo aí de exportação. Então, assim, até o mercado, assim, ela deve andar mais se o mercado piorar. Por enquanto, está neutra, está no 0 a 0. Show. Boi Gordo, EGI G25. Pô, É, esse B, aí deu muito trade, né? é.
Esse tá indo, esse tá indo. Por enquanto, tendência de alta, tá tudo tá fazendo pivô, tudo ok, tá? O gado sofreu bastante, né? Subiu bastante aí. É um dos fatores que acabou também batendo um pouquinho aí nas empresas de proteínas, né? E tu enxerga esse momentum sendo contínuo, estabilizando? Porque quando a gente pega assim, por preço subiu mais 70%, né? Cara, tá complicado, né? Eu acho que o inverno nos Estados Unidos complicou bastante também, então ele rompeu uma barreira ruim aqui que não deveria ter rompido. E no Brasil também é catastrófico, né? O Brasil, cara, teve um movimento aqui impressionante. Então, É. realmente é ruim para o setor, tá? Não é muito bom. Próximo trading aberto, pague menos. Vamos lá. Pelo que a gente viu, foi um papel que entregou. É um setor mais defensivo, né, Vitor? Eu gosto bastante, então a gente voltou até ficar de olho tanto para ela como para o Pharma, tá? Para mim, cara, ela tá com uma resistência aqui, mas é aquele negócio, é um triângulo ascendente, né? Então você tem a pressão compradora cada vez mais forte e os vendedores estáveis. Gosto, tá fazendo pivô, né? Tá confirmando reversão positiva no diário, só falta romper a resistência nos 3,50. Se romper, cara, vai liberar bom upside. Gosto bastante dessa operação também. Maravilha, maravilha. E agora que a gente abriu agora de tarde, BTG, BPAC 11. Sim, aqui é um call de recuperação, tá? Acho que o papel, né, defendeu uma média importante, está rompendo. Quando a gente joga uns gráficos de 60 minutos, você vê claramente, né, uma captação de médias, uma nova tendência de alto em andamento. Então é um movimento de recuperação, tá? Eu acho que tem que ter muita agilidade, tá, nessas operações. Como eu falei, o Ibov, ele tá em recuperação, mas tá barato em dólar, lembrem-se disso, né? Então mas lembre-se que a gente está num movimento contra tendência, tá, galera? Então, tudo com agilidade, tá? É uma ponta financeira que a gente gosta. Banco Pactual acabou de tomar as operações do Julius Baer. Cara, tem entregado bons resultados, apesar dos ventos contrários. É o nosso top pick em bancos especializados, tá? Para fazer tipo quarteto fantástico. Porto Seguro, Banco do Brasil, Itaú e BPAC. Você vai estar muito bem servido aí. Show. Ótimo, Vitão. Tá respondido para mim. Eu queria só a revisão desses trades. E eu acho que também válido pincelar aqui, aproveitando que a gente está passando pela primeira call do ano, um breve overview da tua visão técnica aí, tanto para médio prazo, quanto pode ser Uhum. prazo mais longo também, de Petro e Vale, que eu acho que é as principais Claro. posições hoje em exposição, né? Claro. A Angélica perguntou ali de meta. A gente tentou um trade aqui na semana passada, tá? E acabou que a gente foi alfinetado. Ele voltou a buscar LTA, mas a gente já tinha que controlar o risco, né? Dentro de um stop aceitável, então a gente foi alfinetado. A operação de meta, Angélica, no longo prazo, ela segue bem viável, tá? Especialmente porque está bem parecido aqui com o S&P 500, que está segurando uma linha de suporte importante. Então, Angélica, para longo prazo, eu acho legal, mas infelizmente ficou comprometido ali no curto, tá? Ela lateralizou, fez um topo, né, idêntico, então, ou seja, simétrico. A gente está em consolidação. Então, por enquanto, com essa informação, eu evitaria muito trading, tá? Até romper máximas no 138, mas a parte de carteira, essa defesa aqui de LTA é muito importante, então dá para manter tranquilamente, tá? Só falando num ponto importante aqui, nós estamos com uma recuperação no Brasil e uma recuperação nos Estados Unidos, né? Mas lembrem-se que a recuperação dos Estados Unidos ainda está dentro de uma tendência de alta. Então, as posições nos Estados Unidos, para mim, estão mais voltadas para o buy and hold. Então, o que que a gente tem? A Amazon, temos IVB11, temos ali mais exposição lá fora. A Aura 33, que eu comentei bastante ao longo dessa semana. Então, são posições mais para carteira. No Brasil, essa recuperação ela tem que ser, a gente tem que lidar com mais dinamismo, como eu falei, tá? Então, partindo aí agora para Petro segue interessante, ela está fazendo o caminho oposto da Vale. Exatamente o que a gente viu também em Pague Menos, né? Você tinha uma tendência de alta e nós temos um descanso, ok? E o que que a gente nota? Que os fundos estão cada vez mais altos, né? Você vê que os vendedores tentaram defender a resistência muito antes do último suporte, que também foi antes do último e etc. Tá? Então aqui tem uma força compradora bem interessante
e basta um mero rompimento definitivo dessas máximas para retomar a tendência principal, que é de alta. Quando a gente olha um gráfico mensal, cara, sequer você entrou num movimento corretivo. Então ela só apenas voltou para uma média, mas o papel está tão forte que ele não veio em correção, ele apenas lateralizou para voltar a andar. Então, com o petróleo andando, tá? Nós temos aí o Brent em recuperação. Olha que Até, beleza de movimento. até Hã? aproveitando esse gancho do Brent, Vitão, esse dólar estruturalmente mais alto também não tende a contribuir por um petróleo um pouco menos comprador? Com certeza, tudo é dolarizado. Então, se o petróleo está subindo agora, imagina se o dólar cair. Se o dólar cedesse com força, isso aqui ia subir até US$ 90, tá? Sim, Então, eu abri posição em Prio, que eu acho que está dando um trade agora, está fechando o gap, tá? Gosto dessa posição e temos posição estrutural em Petro. Então, nossa carteira, ela está mais ou menos assim. Hoje a gente está perdendo um pouquinho aí do Ibov, tá? Mas estamos seguindo, né, como eu falei, mais estrutural. Então aqui é uma carteira que vai mexer menos do que ficar ali no tiroteio. Então a gente segue com bastante posição em Petro e Prio, 15% em petróleo, visando esta recuperação aqui, tá, do Brent, ok? ótimo. E Vale, cara, perdeu 55. A Vale está em tendência de queda no longo prazo. A recomendação técnica de Vale é não atrativa, Vitor, tá? E é exatamente o oposto de Petro, né? A gente vem em consolidação com o quê? Os fundos começaram a ficar cada vez menores. Então, os topos, perdão. Então, a resistência era 80, 82, passou a ser 72, depois 65, 64. Cara, os vendedores cada vez mais rápidos, os compradores estáveis. Então, a gente está em tendência de queda. E isso foi alertado ao longo de 2024 inteirinho, porque lembre-se, joga a parte micro fora. Você é bem agressivo nesse call. Esquece. Fala, paga dividendos, tá barato. Cara, esquece. É China e minério de ferro. Ponto, né? Sim. China agora que já não crescia, como que ela vai crescer mais se o Trump começar a bloquear ela, né? Então você já está vendo aí que tem, cara, vai ter alfinetadas e a gente não sabe a magnitude do impacto dessas medidas no crescimento. E lembrem-se que, cara, ela está dando um processo estrutural de mudança de matriz de crescimento. Então é a mesma coisa que o Bradesco agora tentando fazer turnaround, é o pior ponto possível. Cara, tu tentar arrumar a casa dentro de um cenário ruim. É isso que a China vai fazer. Então, um cenário cada vez mais protecionista, mais ácido. Então, se eles já não conseguiam engrenar a marcha com um cenário bem mais leve, obviamente, cara, é bem racional que a gente não consiga acelerar mais aí dentro desse cenário. Essa é a ideia. Ótimo. Tá bom, Vitão? Da minha parte, tá super entendido. Acho que seria interessante, eu estava olhando aqui agora no nosso grupo ali. Depois tu consegue me mandar o macro guide dessa semana? Não sei se vocês chegaram a fazer essa semana. Isso, na verdade a gente vai anunciar, cara. Acho que a equipe acabou não mandando. Ele vai passar a ser quinzenal em função, Tá, assim, cara, às vezes não muda muita coisa, né? Então acho que a gente acha que é mais racional ser quinzenal por conta da velocidade macro. Não é toda semana que a ótimo. gente Claro. tem, Ainda né? mais por ser um relatório macro, né? Exato. Então ele vai ser quinzenal. A gente Ótimo. vai anunciar isso Beleza, aí em então. breve, tá bom? Mas ótimo, então deu um overview muito bom. Acho que para começar o ano assim já tem bons insights. Bom, olha o Perfeito. índice. O índice, enquanto a gente falava aqui, o índice Não, disparou. voando, Foi voando, embora. voando. É. Dois e meio de alta agora. É, e aquele Parou o negócio, índice. né, gente? O que que mudou? O mercado é muito legal, né? E os fundamentalistas adoram isso aqui, Vitor. O que que mudou do final de 2024 para agora? Então você vê que ninguém queria mercado, agora tem uma pressa enorme para entrar. Não mudou absolutamente nada, né? Então é importante a gente saber qual que é o jogo que o mercado está jogando, em termos de driver, catalisador, para onde vão os resultados, para a gente não jogar o jogo errado, né? Trading, pullback é pullback, longo prazo é longo prazo. Então fiquem atentos aí nesse movimento, pessoal, porque a situação do Brasil ainda continua exatamente a mesma do dia 31 de 2024, tá? Então façam a lição de casa, utilizem as estratégias, esquece o hype de mercado